Bom dia, hoje é 1º de março, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse eu ouvi no podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast de sexta-feira, costuma ser o meu favorito porque é sexta-feira. Hoje a gente vai falar sobre um grande desafio para as indústrias globais, que está sendo rastrear a origem do cacau que vem da África. A gente também vai falar sobre como na Ambev o Zé Delivery está chegando a 5,7 milhões de clientes ativos e crescendo no ticket médio. E também vamos falar sobre como a BlackRock está negociando aqui no Brasil o BDR do ETF de Bitcoin, à vista que lidera a captação nos Estados Unidos. Quanta palavra divertida! Se você quer ficar sabendo de todas as notícias, incluindo todas as explicações por trás dessa palavreado dificílimo aí, ou às vezes não tão difícil caso você já trabalhe com isso, do mercado financeiro, é só você seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Você também pode seguir o canal de notícias que temos no Zap Zap. Confira as notícias aqui na descrição do podcast, dá pra fazer várias coisas, dá pra se divertir. E no final dessa introdução tem um recado, já tem um recado muito importante, porque hoje é aniversário de uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, uma pessoa que todo mundo pode mandar muitas energias positivas. É meu aniversário, parabéns pra mim! Esse é o podcast do meu aniversário. E agora a gente vai pras notícias, sendo essa a mais importante do dia. A jornada do cacau, desde o grão até a exportação, chegando até o meu bolo de aniversário, passa por uma planta de ensacamento como a que existe em São Pedro, na Costa do Marfim, onde cerca de 20 caminhões chegam todos os dias carregados com toneladas de estoque para os mercados internacionais. Trabalhadores, usando máscaras contra a poeira, descarregam sacos que pesam até 65 quilos e os rasgam, preparando conteúdo para secagem, classificação e limpeza. Outros varrem os grãos soltos no chão em montes para recolhimento. Em todo lugar para o qual se olha e anda, há grãos de cacau. Milhões e milhões são entregues a instalações semelhantes na África Ocidental e depois enviados para armazéns em Amsterdã, na Holanda, Hamburgo, na Alemanha e Antuérpia, na Bélgica, para os principais chocolatiers do mundo. No entanto, uma mudança massiva em curso ameaça desestabilizar essa cadeia de abastecimento e sacudir os preços de doces, produtos para cuidados com a pele e medicamentos à base de ervas. A partir de 30 de dezembro deste ano, a União Europeia vai exigir que empresas como a Cargill, o Grupo Ferrero, a Nestlé e a Mars provem que cada grão que importam para o continente não contribuiu para o desmatamento em outro lugar. Isso significa rastrear o cacau desde a vagem até o porto, um mandato custoso para uma indústria já abalada pela produção em declínio e preços recordes para os contratos futuros. Mas não provar uma origem sustentável vai significar não vender, uma penalidade significativa, dado que a União Europeia, com seus 27 países membros, é o maior comprador da Costa do Marfim e de Gana. Cada remessa, em sacos ou a granel, vai ter que listar as coordenadas com informações de GPS das fazendas onde o cacau foi cultivado, e essas informações precisam ser carregadas em um banco de dados da União Europeia. A Cargill, a Ferrero e a Nestlé disseram que estão expandindo as suas redes de geolocalização na Costa do Marfim, que fornece 44% do cacau do mundo. Nenhuma das empresas contatadas quis dizer quanto está ganhando em seus esforços e não discutiram se os consumidores vão acabar arcando com esses custos na forma de chocolates mais caros. Também não está claro se o ônus vai recair sobre os agricultores, que já estão entre os mais pobres do mundo. Em teleconferência de resultados em 22 de fevereiro, o CEO da Nestlé, Mark Schneider, disse estar muito confiante de que a empresa terá uma cadeia de abastecimento livre de desmatamento até o prazo final. No entanto, mesmo enquanto trabalham para cumprir o mandato, alguns estão pressionando o bloco a adiar a implementação, de acordo com Peter Feld, CEO da Barry Callebaut, outra gigante de chocolates. O Regulamento de Desmatamento da União Europeia, ou EUDR, também abrange óleo de palma, café, soja, madeira e gado, condutores notórios de desmatamento. A lei, que vai da Amazônia à África e à Ásia, se aplica a matérias-primas, bem como a produtos como couro e móveis. Sem eles, cerca de 248 mil hectares de floresta seriam perdidos a cada ano até 2030, segundo estima o bloco.
Grãos considerados fora de conformidade pelas empresas provavelmente vão ser vendidos nos Estados Unidos ou na Ásia, mercados decididamente menores e menos lucrativos para os produtores da África Ocidental. Se a União Europeia descobrir que uma remessa violou a lei, as penalidades incluem multas, confisco ou uma proibição temporária de negociação no bloco. O que vocês fazem no dia do aniversário de vocês? Qual que é o presentinho que vocês se dão no dia do aniversário de vocês? Eu, por exemplo, tô de folga. Você tá escutando esse podcast e eu tô nanando na minha caminha, porque eu pedi uma folga. E aí a minha querida empresa me cedeu. Me conta o que você faz. Você também pode, por exemplo, pedir um Zé Delivery, caso você seja um maior de idade. Se você for um menor de idade, você pode pedir para alguém te comprar um mate pelo Zé Delivery. Eu acho que eles vendem. O Zé Delivery é a iniciativa digital da Ambev, o aplicativo que vende bebidas. E essas iniciativas digitais de ampliação de canais de distribuição foram alguns dos destaques da empresa nos resultados do quarto trimestre divulgados nesta manhã de quinta-feira. Um deles foi justamente o Zé Delivery, que cresceu quase 20% na base anual, chegou a inéditos 5,7 milhões de usuários ativos mensais e, aqui entre os ouvintes do podcast, é uma métrica para saber o quão grande a sua cidade é. Chegamos à conclusão que se ela tem Zé Delivery, ela é uma cidade. Se ela não tem Zé Delivery, ela provavelmente pode ser uma cidade, mas uma cidade que não tem Zé Delivery. Esse aumento aí da Ambev trata-se do número mais alto desde o lançamento do app em 2016. Uma das explicações para isso foi o avanço tanto em awareness, também conhecido como conhecimento, como em alcance geográfico. Olha só a matéria comprovando as nossas deliberações completamente sem embasamento aqui do podcast. O app de entregas de cerveja, vinhos e destilados e bebidas não alcoólicas, o maior do país na categoria, encerrou o último ano em 714 cidades do país, o dobro do que tinha um ano antes, no fim de 2022. O GMV, ou volume bruto de mercadorias transacionadas na plataforma do Zé Delivery, cresceu 8% em 2023. A Ambev não divulga o dado financeiro. Sustentado aí pelo valor médio do pedido, que avançou 11% na base anual, segundo dados publicados em primeira mão pela Bloomberg Linha. Ou seja, o Zé Delivery tem crescido não só no alcance, mas também em ticket médio, que é a média aí de quantas pessoas gastam no aplicativo. Essas duas das frentes mais importantes na estratégia de negócios de empresas, assim como também a recorrência, que é quando a pessoa volta no app para comprar mais uma vez, que é uma métrica que não é divulgada pela Ambev. Duas dessas categorias de bebidas alcoólicas se destacaram além da cerveja. As vendas de vinhos encerraram o ano com aumento de 30% e as de destilados de 15%. No mundo, com dados da AB InBev, o ecossistema Omnichannel de Direct to Consumer, ou DTC, gerou receitas de cerca de 1,5 bilhão de dólares em 2023, segundo dados do resultado do maior grupo de cervejas do mundo. As megamarcas direto ao consumidor do grupo, Zé Delivery, Tadai e Perfect Draft, são operadas em 21 mercados, atenderam mais de 69 milhões de pedidos de e-commerce e geraram receita de mais de 550 milhões de dólares no ano fiscal de 2023, um crescimento anual de 15%, segundo a AB InBev. No Brasil e na região coberta pela Ambev, essa estratégia também foi ressaltada. Segundo eles, abre aspas, nossas marcas estão mais saudáveis, o pipeline de inovação continua sólido e a estratégia digital está funcionando, fecha aspas. O maior grupo de cervejas do país e da América do Sul também destacou o avanço de outras iniciativas digitais. A Ambev tem a Bembev como sua acionista controladora. Como você pode perceber, eu montei uma festa de aniversário através do podcast. Eu primeiro falei de cacau e eu terei 3 bolos ao longo deste final de semana, graças a Deus. Também falei de bebidas e entrega de bebidas, não somente alcoólicas, como também não alcoólicas. Minha festa está quase pronta, só falta o quê? Bitcoin, isso mesmo. O fundo de índice, ou ETF, da BlackRock, que investe em Bitcoin à vista e lidera as captações da classe desde que foi lançado nos Estados Unidos em janeiro, começou a ser negociado nesta quinta-feira na B3 por meio de um BDR. Quantas siglas! Uma verdadeira sopa de letrinhas. Vai ser o prato da minha festa de aniversário. Fundo de índice, imagine você uma sacolinha. Dentro dessa sacolinha, um gestor de ativos, como por exemplo a BlackRock, vai jogar vários ativos. Ou seja, ele vai talvez colocar uma ação, talvez colocar um contrato de dólar, um contrato de euro e talvez ele jogue um Bitcoinzinho ali dentro, que é, no caso, este ETF, que é a sigla para fundo de índice em inglês, que a BlackRock está administrando lá nos Estados Unidos.
Esta sacolinha é cheia de Bitcoin. Então, se um investidor quiser investir em criptomoedas, ele não precisa investir diretamente no Bitcoin. Ele compra uma cota desse fundo de índice e terá exposição a este mercado de criptomoedas. Um BDR, por sua vez, é o recibo deste ETF que é negociado no Brasil. Você, como investidor brasileiro, tem alternativas para investir diretamente no mercado americano, mas se você quiser fazer isso através do mercado brasileiro, que são as coisas negociadas na B3, a Bolsa Brasileira, é só você comprar um recibo deste fundo de índice, este recibo chamado Brazilian Deposit Receipt, ou BDR. Deu para entender? Eu vou ler de novo o parágrafo. Se você já tiver entendido e quiser pular para o final, aí a gente vai cantar parabéns para mim. O fundo de índice ETF da BlackRock, que investe em Bitcoin à vista e lidera as captações da classe desde que foi lançado nos Estados Unidos em janeiro, começou a ser negociado nesta quinta-feira na B3 por meio de um BDR. O investidor poderá ter exposição à estratégia por meio de um BDR de ETF, o iShares Bitcoin Trust, negociado sob o código IBIT39 na Bolsa Brasileira. Segundo a BlackRock, o produto, o primeiro do tipo no Brasil, tem uma taxa de administração de 0,25% com uma isenção de 1 ano, que reduz a taxa para 0,12% sobre os primeiros 5 bilhões de dólares de ativos sob gestão. Segundo a Karina Saad, que é presidente da BlackRock no Brasil, em nota, abre aspas, o lançamento do BTR de ETF iShares Bitcoin Trust e BIT39 avança na inovação dos ETFs e permite o acesso ao Bitcoin para os investidores por meio de um valor mobiliário, o BDR de ETF, que poderá ser incorporado de forma consistente, conveniente e econômica, ao lado de outras classes de ativos como ações e títulos em seus portfólios, fecha aspas. A Bolsa Brasileira já conta com ETFs de Bitcoin de gestoras como a Hashdex e a QR Asset. O lançamento vem em meio à forte valorização do Bitcoin nos últimos dias, que chegou a superar o patamar dos $60 mil pela primeira vez desde outubro de 2021, devido à forte demanda. Assim como os defensores dos ETFs previram que aconteceria, sua chegada nos Estados Unidos no mês passado abriu as portas para novos investidores, oferecendo a gestores de patrimônio, fundos hedge e investidores pessoas físicas uma nova opção para alocar capital na classe de ativos. E o parabéns pra você, tchá, tchá, tchá. Vocês sabiam que era pra eu ter nascido no dia 29 de fevereiro? Eu nasci em ano bissexto e a minha mamãe foi para a maternidade no dia 29. Só que aí eu falei, eu gosto demais do meu aniversário pra comemorá-lo genuinamente somente a cada 4 anos. Como eu seria? Quanto que é minha idade dividido por 4? Eu seria muito mais nova do que eu sou hoje? Imagina essa confusão. Não, senhor. Eu fiz ela esperar e aí eu nasci no dia 1º de março. 1º de março. Nossa, quem já não gostava desse podcast hoje acabou. Acabou pra quem não gosta do podcast. Foi embora. Perdi o ouvinte ali na introdução já. Vou ler a interação de vocês. Temos alguns comentários. O Alan, por exemplo, ontem falamos sobre a mudança na estrutura do Bumble, o aplicativo de namoros que visa aí agora atrair usuários mais novos, e o Alan diz que é solteiro e não conhecia o Bumble. Deveria ele se preocupar? Não, Alan, na verdade você deveria ficar muito tranquilo e preocupado com as outras pessoas solteiras que sim têm Bumble. Ele pergunta se matches influenciam no faturamento deles. Boa pergunta. Quanto mais matches, maior o faturamento do Bumble, muito provavelmente, porque as pessoas vão espalhar a palavra de funcionamento deste aplicativo. O Jeff diz, sou professor de geografia e adoro trabalhar te escutando antes e enfrentar os adolescentes. Essa semana eu ensinei meus alunos o que são joint venture, holdings e trusts. Logo poderão te escutar. Que legal, Jeff. Eu não aprendi isso na minha aula de geografia na escola. Eu aprendi... Não sei muito bem o que eu aprendi. Espero que a minha ex-professora de geografia não esteja escutando esse podcast. Provavelmente ela não está, porque ela não gostava muito do que ela fazia. Enfim, que bom, Jeff, que você é um bom professor de geografia, adoraria ter tido aula com você nessa época. O Valdinei pergunta se plural de Brasil é Brasis. Não sei, eu falei isso ontem? Tomara que sim, porque no meu entendimento é isso mesmo. E João diz que quintou-se, no caso hoje sextou-se. O Natan diz, o que comem e onde dormem, é do Globo Repórter e não do Discovery. É verdade, Natan, eu quis internacionalizar este grande slogan do nosso queridíssimo Globo Repórter, perdão. Eu fiz isso ontem falando sobre os Faria Limers, que em breve você poderá
apoderar os Brasis, descobrir o que são, o que comem, onde dormem os Faria Limers. E Pedro diz, dá pra fazer um quadro exclusivo sobre o habitat dos Faria Limers. Ou será que dá pra fazer um podcast exclusivo? Incrível, né? E já tem gente aqui já me desejando um feliz aniversário, que prestou atenção, que eu devo ter falado isso umas 20 vezes ao longo da semana. Obrigada. Valeu, gente. Até segunda-feira. Parabéns pra mim.